Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bibliothings. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai continuar analisando questões da prova do CRB1, prova que foi aplicada aí no último dia 25 de outubro, né? Essa prova é bem importante porque foi uma das poucas provas que foi aplicadas nesse período de pandemia, né? Então, pelo menos aí dá pra gente ficar exercitando com questões inéditas, né? Então já sabe, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente, se inscreva no canal, enfim, realize aí todas essas ações que dessa forma você ajuda aí o canal a crescer e esses vídeos serem espalhados para quem ele é relevante, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar a fazer essa análise aqui dessa prova, tá? Lembrando que é uma prova pelo pouco tempo aí de aplicação, apenas de gabarito preliminar. Então, para a gente saber posicionamento da banca, né, justificativa de anulação ou alteração, a gente vai ter que esperar o gabarito definitivo, beleza? Então vamos lá, nesse vídeo vamos comentar as questões de número 91 até a 98, esse caderno de provas que está lá no site do Quadrix, beleza? Então vamos aos comentários das questões. A questão número 91, ela diz o seguinte: os FRBR, que são os requisitos funcionais para registros bibliográficos, são um código para catalogação e podem ser empregados para catalogar um item, já que possuem campos de descrição bibliográfica. Bom, esse item aqui bem tranquilo, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente grifar. Esse item está errado, beleza? Os principais pontos de erro desse item estão aqui, falando que o FRBR é um código de catalogação e, consequentemente, né, podem ser empregados aí para catalogar um item, né? Essas duas premissas, né, essas duas sentenças aqui, elas tornam o item errado, né? Para responder esse item, a gente tem vários textos na literatura, né, nas revistas científicas, nos artigos aí de periódicos, artigos muito bons, por sinal. Para responder esse item, eu utilizo a lição do Fabrício Assunção, né, que ele tem um post no site dele muito bom, post que ajuda bastante para questões de prova, né, que ele explica o que é o FRBR. E a gente vê que o FRBR ele não é um código de catalogação, né? O FRBR ele é um modelo conceitual, né? Os FRBR são os requisitos funcionais para registros bibliográficos. Então, o FRBR ele não é um código de catalogação, ele não é um formato, ele não é uma norma, não é um padrão, né? Não é código e nem princípio de catalogação, né? O FRBR, na verdade, ele é um modelo que ele define entidades, atributos e relacionamentos para demonstrar quais são as relações existentes, né, entre os registros bibliográficos. Isso auxilia na exibição, nos relacionamentos que os itens vão ter dentro dos catálogos, tá? Mas com o FRBR a gente não cataloga o item. Então, o próprio Fabrício Assunção ele fala que não é adequado dizer, por exemplo, vou catalogar usando o FRBR, né? Então, ele é só um modelo conceitual que explicita essas relações existentes aí entre esses registros bibliográficos, beleza? Então, ele define as entidades, os atributos e os relacionamentos. Portanto, item 91, errado, né? Foi a resposta também do gabarito preliminar, então total concordância aqui com o gabarito. Vamos para o item 92 agora. O item 92, ele diz assim: o código de catalogação RDA, que é Recursos, Descrição e Acesso, possui um escopo muito restrito, o que inviabiliza sua utilização no ambiente da internet e por meio do serviço web. Bom, o item 92 também está errado, beleza? O item 92, o RDA, ele veio justamente para ampliar esse leque do escopo, né, que o RDA abrange. Então, quando o item ele fala que esse código de catalogação ele possui um escopo muito restrito, o item se torna errado aqui. Além disso, né, o examinador ainda continua falando que esse código inviabiliza a utilização dele no ambiente da internet, né? Então, são afirmações aqui totalmente absurdas. A gente vê numa obra chamada Introdução à RDA, da autora Chris Oliver,
né, uma obra muito boa, por sinal. Ela descreve o RDA em muitos detalhes. E ela fala, né, que o RDA ele possui um escopo muito mais abrangente do que o AACR2. O AACR2, embora houve tentativas para adaptá-lo a diversos tipos de itens bibliográficos, né, além dos livros, ou adaptá-los também para essas novas obras da internet, ele é um código que ficou um pouco obsoleto. Então o RDA ele surgiu com uma outra perspectiva, né? Foi feito ali um novo código, um código que amplia esse escopo de descrição de recursos e acessos, beleza? Então a RDA ele é bem mais abrangente, não é destinado somente para as bibliotecas, mas também esse código ele visa atender às demandas de outros tipos de comunidades. A estrutura do RDA é flexível e extensível para atender a descrição de todos os recursos. Então, por conta disso, a questão 92 ficou errado. Foi também a resposta do gabarito preliminar, beleza? Então, eu estou em total concordância aqui com o gabarito preliminar. Então, vamos lá. Vamos para o item 93. O item 93 diz o seguinte: o RDF, Resource Description Framework, é um ambiente que facilita o processamento de metadados, oferecendo interoperabilidade entre aplicações e permitindo o intercâmbio de informações na rede. Bom, antes da gente partir aqui para a explicação, item 93 ele está certo. O gabarito preliminar também considerou certo, tá? Esse item, então também estou em total concordância aqui com o gabarito. E realmente essas são as funções e opções, né, que o RDF ele oferece, né? Então, o que é o RDF, né? Qual é o contexto que ele interage? Bom, a gente sabe que a web, né, a internet, trouxe ali um leque de informações sem precedentes na história, né? Só que essas informações, elas nem sempre estão facilmente acessíveis. Por quê? Porque a gente tem um problema ali da descrição das informações, a gente não tem, por exemplo, vocabulários controlados. Em tese, qualquer pessoa pode ser produtora de informação, então isso acaba que traz um problema, né, de acesso. A gente tem muita informação para ser acessada, só que por conta da falta de padronização, da falta de rigor, essas informações elas nem sempre são encontradas. Então, uma das soluções aí para que a gente possa descrever bem essas informações na internet são os metadados, né? Esse controle dos metadados, o controle de qualidade dos metadados, e além disso é importante que a gente coloque não só a descrição desses metadados nos recursos que estão na web, mas também coloque semântica nesses dados, ou seja, a gente coloque significados nesses dados. Colocar significado é uma coisa interessante, né? Colocar a semântica é algo muito interessante, só que dá muito trabalho. E aí, por conta disso, a gente tem que ter algumas padronizações, né, na sintaxe, na estrutura dos dados, enfim. Então, são várias as padronizações. Nós temos, por exemplo, ali as ontologias, né, a questão da web semântica, e uma dessas padronizações é o RDF. Bom, o RDF é um framework, né, um modelo que se utiliza ali da linguagem XML. Ele impõe uma estrutura que proporciona a expressão não ambígua da semântica. Então, ele dá uma semântica não ambígua aos dados. Além disso, ele possibilita a codificação, o intercâmbio e também o processamento consistente de metadados. Então, o modelo RDF ele suporta o uso de convenções, e essas convenções elas facilitam a interoperabilidade entre conjuntos separados de elementos de metadados, né? O modelo RDF, né, o modelo, a sintaxe desse framework, foram propostos ali pelo W3C, que é um comitê que regula algumas padronizações ali para WWW, né, para World Wide Web, e ele possibilita maior interoperabilidade no ambiente web. Ele é um padrão aberto para a descrição de recursos. Então, o padrão RDF ele possibilita, né, uma ampla gama de aplicações, permitindo aí que a gente possa fazer declarações a respeito de qualquer tipo de objeto, desde que esse objeto ele possa ser identificado por uma URI. Então,
a questão está correta, né? E o RDF ele oferece aqui a interoperabilidade e permite o intercâmbio das informações na rede. Resumindo, né? Ele fornece aí todas essas vantagens, beleza? Bom, então questão 93, certo. Vamos aqui agora para a questão número 94. Questão número 94 diz o seguinte: a política de desenvolvimento de coleções consiste em um plano diretor de cunho criterioso, o qual irá nortear a formação e a expansão do acervo bibliográfico, oferecendo subsídios referentes às decisões de seleção, aquisição, desbastamento e avaliação. Bom, é uma questão bem completa, né? Essa questão aqui é praticamente uma definição, serve até para a gente anotar para futuros estudos. Questão certa, né? Política de desenvolvimento de coleções, ela permite tudo isso, né? Ela regula, ela faz realmente a função de uma política. Ela norteia e regula como vai se dar o desenvolvimento de coleções numa biblioteca. Então, a política de desenvolvimento de coleções é um plano diretor de cunho criterioso, ela norteia não só a formação, mas a expansão do acervo bibliográfico, e ela oferece ajudas, subsídios de como vão se dar as decisões de seleção, aquisição, desbastamento e avaliação. Ela também serve para conduzir as atividades ligadas a essas práticas, para que a coleção esteja intrinsecamente conectada com a missão e os objetivos da instituição. Então, a política, né? Essa política de desenvolvimento de coleções, ela deve expressar o interesse comum da instituição, que mantém, e também o interesse da comunidade. Então, ela é um documento que baliza tanto o interesse da instituição quanto o interesse da comunidade. A autora Weitzel, ela diz que a missão, os objetivos e metas da biblioteca estarão em consonância com a missão, objetivos e metas da instituição mantenedora. Então, a política de desenvolvimento de coleções, ela realmente é esse plano diretor que regula a formação e expansão do acervo. Então, é questão aqui muito boa, muito interessante, beleza? Então, item 94 certo. Bom, antes da gente continuar aqui a análise dos itens 95 em diante, que vão falar da metodologia conspectus, né? Só quero deixar aqui avisado, caso você tenha interesse no curso, o link está aqui na descrição, beleza? E também, se o seu interesse é na mentoria para aprofundar os estudos ou para resolver mais questões, né? Os links também estão aqui disponíveis na descrição do vídeo, tá? E além disso, eu deixei o link aqui com os depoimentos dos alunos, caso você queira atestar e aferir a qualidade dos cursos e das mentorias, beleza? Então vamos lá, a gente vai voltar aqui para a questão 95 e também a 96, né, consequentemente, que elas falam da metodologia conspectus, essa metodologia que vem sendo muito cobrada nos concursos de biblioteconomia, beleza? Então vamos lá. Bom, o item 95, ele diz o seguinte: a metodologia conspectus foi idealizada para facilitar especificamente o processo de desenvolvimento de coleções de pequenos centros de informação e de bibliotecas de pequeno porte. Bom, questão 95, ela está errada, beleza? A metodologia conspectus, embora hoje ela possa ser utilizada também em bibliotecas, centros de informação de pequeno porte, ela não foi oficialmente idealizada para isso, tá? A metodologia conspectus, ela se aplica também a bibliotecas de grande porte e ela surgiu em bibliotecas de maior porte, né, sendo adaptada para bibliotecas menores. Então, nos seus primórdios ali, no início, a metodologia conspectus ela era utilizada exclusivamente para o desenvolvimento de coleções realizado de maneira cooperativa por diversas bibliotecas. Então, o contexto de aplicação dela era muito maior do que bibliotecas de pequeno porte, né? Ela era utilizada aí para várias redes de bibliotecas. Então, a autora Caribé, ela descrevendo o desenvolvimento dessa metodologia, ela diz que essa metodologia, além de servir somente para para redes cooperativas de biblioteca, ela também passou a servir para instrumento de planejamento de empréstimo entre bibliotecas, também ela começou a servir como documento público para uso da instituição,
como instrumento de relacionamento com o público e também para negociação de orçamentos. Então essa metodologia Conspectus, ela é uma metodologia de desenvolvimento de coleções muito completa e que ela serve também para dar transparência, para negociar orçamentos, para servir de uma forma de comunicação com o público, beleza? Esse termo Conspectus, ele significa que a biblioteca ela baliza a sua coleção por meio dos assuntos, né? Então, nessa metodologia, a biblioteca ela verifica a profundidade da coleção de acordo com determinado assunto. A biblioteca, então, ela utiliza um sistema de classificação e dentro desse sistema de classificação, ela analisa a profundidade da coleção de acordo com determinado assunto. Beleza? Então, os autores Morrow e Stig, eles dizem que essa metodologia ela é sistemática e baseada em padrões, né? Conspectus, então, é uma metodologia excelente para determinar os pontos fortes e fracos da coleção. Ela determina os níveis de profundidade que a biblioteca tem em cada assunto e auxilia o processo de seleção. Então, essa metodologia ela se apoia numa lista de assuntos que são assuntos de interesse específico da biblioteca. E aí, para esses assuntos, a biblioteca estabelece um nível de profundidade conforme uma escala de pontuação. Então, a combinação entre esses níveis e a pontuação, elas formam uma escala, e aí essa escala ela constitui uma matriz de assuntos. Então, a partir disso, a biblioteca ela consegue determinar a profundidade da coleção, né, em determinado ponto, a profundidade do que ela tem em determinado ponto. Então, a metodologia Conspectus, então, né, o erro da questão está falando que ela foi idealizada para facilitar, então, o processo de desenvolvimento de coleções de pequenos centros de informação e bibliotecas de pequeno porte, né? Então, está errado, embora ela sirva para isso, a metodologia Conspectus, ela não foi inicialmente feita para centros de pequeno porte, beleza? Então, questão 95 errado. Questão número 96, ela diz o seguinte, a metodologia Conspectus é utilizada como instrumento indicador de profundidade da coleção, isto é, determina os níveis de profundidade ou intensidade dos recursos da coleção. Bom, foi o que eu acabei de falar no comentário da questão anterior, mas já serve para isso também. Questão 96 está certo, porque, como eu disse, né, o Conspectus, essa metodologia, ela determina os níveis de profundidade que a biblioteca tem em cada assunto. Ela auxilia no processo de seleção dessa forma. Então, a gente vê a lista de assuntos ali que é de interesse específico para a biblioteca, vê quais são os níveis de profundidade de cada assunto e a partir disso a gente toma aí decisões baseadas na seleção das obras, beleza? Então, a finalidade da metodologia é essa, né? Indica a profundidade da coleção de acordo com determinado assunto, beleza? Então, questão 96 certa e até aqui, né, todas as questões que eu comentei, o gabarito preliminar também coincidiu com o meu gabarito, então todos aqui eu estou concordando com o gabarito preliminar. Beleza? Vamos lá para a questão 97. Ela diz assim, a higienização de documentos é a técnica utilizada para tratar a infestação por agentes biológicos de degradação de acervo. Bom, essa questão, o gabarito preliminar deu como errado e eu também concordo com o gabarito. Por quê? Ela disse aqui que a higienização ela serve para tratar a infestação por agentes biológicos, né? A gente tem que ficar ligado aqui no verbo tratar. Quando a gente fala de tratar, a gente entende que é algo que já ocorreu e agora a biblioteca ela está fazendo ali a restauração, ela está fazendo uma ação posterior, né? Sendo que quando a gente fala de higienização, a higienização ela é uma ação de prevenção de agentes biológicos, né? Ela previne vários tipos de agentes de degradação do acervo, inclusive os agentes biológicos, beleza? Então, esse verbo tratar dá uma ideia de que algum dano já foi causado e a biblioteca agora ela está tratando, ela está reparando esse dano, sendo que a higienização ela é uma medida de prevenção, é algo prévio, beleza? Então, por isso que eu marcaria a questão como errado, né?
Falando aqui mais um pouco de agentes biológicos, né? Os agentes biológicos de degradação dos acervos. A gente tem a gente tem vários tipos de agentes, né, que causam a degradação do acervo, dentre eles são os biológicos. Então os agentes biológicos mais comuns são, por exemplo, micro-organismos como bactérias e fungos, insetos, né, são agentes biológicos, por exemplo, traças, baratas, cupins, piolhos. A gente também tem os roedores, né, como agentes biológicos. O próprio homem também dependendo ali do dano que causa o acervo, é considerado também um agente biológico, tá? Então, para prevenir danos contra agentes biológicos, é necessário que se estabeleça uma política de controle ambiental. Então, para prevenir, né, esses insetos, micro-organismos, roedores, né? Então, a gente, nessa política de controle ambiental, tem que definir ali temperatura, umidade relativa, o ar circulante, tem que manter esses índices aí baixos, né? A gente não pode ter oscilações muito altas, oscilações muito acentuadas. E além disso, a água também é algo que a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado, porque a água que cai nos documentos da biblioteca, né, no acervo, ela também danifica, tá? Então, incidentes com água também deve haver a secagem aí assim que esses incidentes ocorrerem. Beleza? Então, isso são procedimentos aí que servem para essa higienização dos documentos, né? E claro, se houver algum dano, alguma situação em que o dano ocorra, aí devem ser chamados profissionais para realizar procedimentos de tratamento do acervo, beleza? Então, nesse caso, depois que o dano ocorre, é que se trata o dano, né? Que se trata o que já ocorreu, beleza? Então, questão 97, errado. E para fechar aqui o nosso vídeo, a nossa análise, vamos ver aqui a questão 98. Né? Essa questão ela diz o seguinte: em bibliotecas, o descarte consiste na retirada de documentos pouco utilizados pelos usuários de uma coleção de uso frequente para outros locais, os quais podem ser depósitos especialmente criados para abrigar esse material para consultas eventuais. Bom, o item 98 ele está errado, beleza? Aqui a questão falou de descarte, e quando a gente fala de descarte, o descarte ele é retirada, mas quando a gente fala de descarte, a gente fala de retirada definitiva, tá? A gente não tem um consenso na literatura, porque isso aqui que a questão está falando, que é retirada de documentos pouco utilizados pelos usuários, para locais em que esse material ele só tem consultas eventuais, ou seja, para locais em que ele vai ser menos consultado. Isso aqui, alguns autores chamam de desbaste e outros autores chamam de remanejamento, né? Então, por exemplo, tem autores que consideram o desbaste como um gênero, aí a gente tem o descarte, o remanejamento e a conservação dos documentos, né, como espécies, e tem autores que consideram o descarte e remanejamento como sinônimos. De qualquer forma, não importa, né, qual seja a interpretação, a corrente que a gente utilize aqui, a corrente teórica, esse item está errado, porque a questão descreveu ou descarte ou remanejamento, dependendo do autor. Ou ela descreveu ou desbaste ou remanejamento, a depender do autor. Ela não descreveu descarte. Porque o descarte é a retirada definitiva para itens que vão ser baixados, para itens que não farão mais parte do acervo, beleza? Então o item 98 está errado e eu concordo também com o gabarito que considerou esse item errado, beleza? Bom, então com isso nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa análise, do comentário das questões desse vídeo, e em próximos vídeos eu vou analisar as próximas questões, beleza? Então eu te desejo bons estudos, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo, beleza? Então um abraço e bons estudos. Tchau, tchau!